Em um reino onde as enigmáticas bruxas existem, dominando poderes insondáveis, a sociedade as rotulou como a encarnação de demônios. Entra em cena nosso protagonista Shen Yan, um engenheiro moderno atirado nas profundezas de uma era medieval, habitando o corpo de um nobre príncipe. Impulsionado por uma determinação inabalável, Shen Yan resolveu unir avanços industriais de ponta com o poder místico das bruxas, vislumbrando um reino formidável e um harém de bruxas. A história começa com uma sensação peculiar. Shen Yan sente um par de mãos o chamando e sussurrando em seus ouvidos, acordando do sono. Sonolento, ele abriu os olhos, deparando-se com uma confusão perplexa. Sentado em um assento metálico gelado, ele viu uma paisagem estranha com pequenas construções de madeira e tijolos. De repente, uma torrente de memórias inundou sua consciência, conectando os pontos com uma revelação surpreendente. Ele agora habitava o corpo de Roland Wimbledon, o quarto príncipe, proveniente do ilustre Castelo Cinza. Ele foi transportado para um mundo onde a proclamação da luta pelo trono pairava no ar, um decreto elaborado pelo próprio pai de Roland, sinalizando uma luta perigosa para determinar o herdeiro legítimo do cobiçado trono do reino. O monarca, pai de Roland, estabeleceu um desafio monumental para avaliar a adequação de seus 5 filhos como herdeiros em potencial. Cada um deles recebeu um território distinto onde governaria por 5 anos. Nesse crisol de governança, o monarca escolheria o sucessor. Assumindo sua nova identidade como Roland, nosso protagonista logo percebeu que aquilo não era apenas um simples jogo de estratégia em tempo real. O terreno de jogo estava longe de ser igual, já que as condições iniciais e as circunstâncias para cada concorrente não eram iguais. Assim, somos apresentados aos irmãos de Roland. O mais velho, dotado de habilidades marciais inigualáveis, destacava-se como uma figura imponente de força física, embora às vezes sua força superasse sua sagacidade, rendendo-lhe a reputação de um guerreiro cabeçadura. O segundo príncipe, por outro lado, possuía riqueza e recursos ilimitados, garantindo-lhe uma posição de influência imensa. No entanto, sob sua fachada opulenta, escondia-se uma natureza sinistra, tecendo uma teia de engano e astúcia que o diferenciava de seus irmãos. A terceira princesa emergia como uma força formidável, com sua acuidade militar e presença de comando superando todas as expectativas. Com uma ferocidade indomável em seu interior, ela era uma força a ser reconhecida no campo de batalha, sem espaço para fraquezas ou compromissos. A princesa mais jovem irradiava brilho e intelecto, sua mente era um manancial de conhecimento e perspicácia. Por fim, encontramos Roland, o quarto príncipe, cujo caráter abraçava uma vida de indulgência e imprudência. Ele encontrava conforto na busca do prazer, deixando muitos questionando seu compromisso e capacidade de assumir o trono. Ele se viu designado para uma cidade na fronteira tão desolada que nenhum pássaro ousaria aliviar-se lá. Era uma cidade subdesenvolvida e escassamente povoada, assolada pela pobreza, onde os dejetos eram jogados descuidadamente. Roland instintivamente cobriu a cabeça, percebendo a miséria de sua situação. Antes que pudesse completar seus pensamentos, um homem idoso implorou a Roland para iniciar a execução. Ao examinar seus arredores, Roland notou uma multidão de pessoas na praça central, todos fixados em um ponto específico, em a forca, uma engenhoca medieval reservada para o castigo de criminosos. Uma figura usando uma camisa cinza suja e uma túnica de cânhamo, com as mãos amarradas nas costas, era inconfundivelmente uma mulher, devido à sua estrutura esbelta, peito erguido e cabelos de linho ondulantes ao vento. A mente de Roland recuou diante da desumanidade da situação, incapaz de compreender como alguém poderia acreditar em tal absurdo. "Libertem essa bruxa!" A voz de Roland soou com convicção, chocando seu ministro, seus guardas e os moradores da cidade. Em uma tentativa de minimizar sua explosão, Roland fingiu cansaço e sugeriu o adiamento da execução para outro dia. Inesperadamente,
seu cavaleiro de confiança, Carter, se adiantou, opondo-se veementemente à decisão de Roland. Com a identidade da bruxa já confirmada, Carter argumentou que ela deveria ser executada, temendo que outras bruxas tentassem resgatá-la. Roland não pôde deixar de desprezar internamente a visão de um cavaleiro cujo braço superava o torso de uma pessoa comum, curvando-se diante de moças com metade de seu tamanho. Determinado em sua posição, Roland virou as costas, declarando que seria mais sábio atrair mais bruxas para capturá-las de uma só vez. Sem mais explicações, ele se retirou para o seu castelo deteriorado, fechando a porta atrás de si e soltando um suspiro cansado. Ele percebeu que deve ter morrido devido ao excesso de trabalho e sido transportado para este mundo desconhecido. Com o tempo, Roland superou seu medo inicial do desconhecido, respirou fundo e aceitou sua identidade neste novo mundo. Ansioso por descobrir mais sobre esse mundo misterioso, Roland embarcou em uma busca por conhecimento. Mais tarde naquele dia, acompanhado por Carter, seu chefe de cavaleiros de confiança, Roland desceu as escadas da prisão da cidade fronteiriça. Enquanto isso, Carter o alertava constantemente sobre o perigo representado por uma bruxa. No entanto, Roland não resistiu à tentação de provocar seu próprio cavaleiro, questionando de maneira brincalhona como o temível Carter poderia ter medo de uma simples garota. Finalmente, eles alcançaram o nível mais baixo da prisão. Dentro de uma cela apertada, cercada por barras de metal robustas, uma jovem mulher se encolhia em um canto, vestida com a mesma camisa cinza gasta. Quando ela se levantou e travou olhares com Roland, ele sentiu um rubor subir em suas bochechas. A jovem possuía uma beleza cativante, com seus olhos azuis serenos como um lago calmo e inalterado, sem vestígios de medo, raiva ou ódio em seu olhar. Reunindo coragem para se aproximar dela, Roland pediu gentilmente que ela se aproximasse, ansioso por uma inspeção mais próxima. No entanto, Carter se posicionou rapidamente na frente de Roland, proibindo com firmeza que a garota se aproximasse. Ele reiterou seus avisos sobre o perigo inerente de uma bruxa. Imperturbável, Roland tocou o ombro de Carter, instando-o a se acalmar. Voltando sua atenção para a jovem, Roland a questionou sobre sua história com uma voz suave. Ela se apresentou como Ana e explicou que seu pai trabalhava em uma mina local que desabou tragicamente, deixando-o preso lá dentro. Aproveitando a oportunidade, um colega mineiro tentou roubar os objetos de valor de seu pai, mas esse ato de ganância foi testemunhado por um casal vizinho. Em um acesso de raiva, o ladrão brandiu um pico, atacando o casal. Mas, quando ele estava prestes a desferir um golpe fatal, os poderes de bruxa de Ana despertaram, e ela liberou um poder mortal que incinerou o ladrão. O casal vizinho então resgatou o pai de Ana da mina desabada, e, em um apelo desesperado, Ana suplicou para que eles não a denunciassem como bruxa. Roland perguntou como ela havia acabado ali, e ela revelou que seu próprio pai a havia denunciado às autoridades. Carter, ao ouvir a confissão de Ana, implorou mais uma vez a Roland que executasse a garota. No entanto, a curiosidade de Roland era intensa, e ele estava intrigado com o alcance dos poderes de Ana. A reação de Ana foi inesperada, ela começou a rir, zombando de Roland e questionando seu desejo de testemunhar os supostos poderes do diabo. Inabalável, Roland permaneceu firme e insistiu em ver os poderes dela em ação. Ana usava um medalhão que supostamente continha um selo do poder de uma bruxa. Surpreendido pela audácia de Roland, ela olhou profundamente em seus olhos e o advertiu de que sua curiosidade poderia levá-lo à morte. Antes que Ana pudesse terminar sua frase, Roland estendeu a mão e rasgou o medalhão com força. A expressão perplexa no rosto de Ana refletiu seu espanto, e Roland jogou o medalhão quebrado de lado, pedindo a ela que demonstrasse seus poderes novamente. Em segundos, a cela se encheu de calor à medida que chamas irromperam sob os pés descalços de Ana,
explodindo em um espetáculo deslumbrante de luz. A visão deixou Roland maravilhado, incapaz de compreender o que estava testemunhando. Seria química, tecnologia avançada ou verdadeira magia? Agora, de pé diante das barras de metal derretidas, Ana começou a queimar a túnica que a prendia nas costas. Ela levantou a mão e se aproximou de Roland passo a passo. Nesse momento, as chamas se dissiparam, deixando apenas fumaça e o cheiro de metal queimado. Roland finalmente confirmou a existência da magia neste mundo. Ele não sentiu medo ou apreensão, mas sim uma empolgação sem limites, considerando as inúmeras possibilidades que os poderes de Ana ofereciam em máquinas a vapor, fundição de aço, forjamento de ferro e a criação de ferramentas modernas. Olhando para Ana e assegurando que ela havia saciado sua curiosidade, Roland propôs que ela viesse trabalhar para ele. Depois de testemunhar os poderes extraordinários de Ana, a mente de Roland disparou, considerando as inúmeras possibilidades que os poderes dela poderiam proporcionar. Isso chocou Berel, que ficou em estado de choque e relutante em fornecer uma explicação detalhada. No entanto, Roland imediatamente instruiu Berel a redigir um contrato de emprego e providenciar um local para Ana viver. Enquanto saía, não demônios ou monstros, ele apontou para a falta de recursos, dinheiro e um exército e enfatizou a necessidade de bruxas para competir com seus irmãos. Roland instou as pessoas a abandonarem seus preconceitos contra bruxas. O ministro ficou surpreso com o discurso apaixonado de Roland. Roland então pediu ao ministro que trouxesse Ana para vê-lo. Enquanto isso, Ana estava sendo cuidada por duas servas, que a banharam e vestiram com um traje de trabalho. Ana se sentiu um pouco tímida ao ver o traje desconhecido, mas resolveu usá-lo do lado de fora da residência. Uma empregada guiou Ana até Roland. Roland e Carter estavam diante de uma cabana de madeira que haviam construído para Ana praticar a fusão. Pouco depois, Ana chegou vestida com seu novo traje. Quando Roland viu Ana com seu cabelo sedoso e aparência radiante, seus olhos brilharam e ele sentiu um leve rubor em suas bochechas. Roland tinha certeza de que havia tomado a decisão certa. Ele considerou o traje comum dos trabalhadores mundano e as vestes do mago muito volumosas, mas o uniforme de empregada era perfeito para Ana. Curioso sobre por que Roland a estava tratando tão bem e indo tão longe a ponto de assinar um contrato com ela, memórias passaram pela mente de Ana, lembrando-se de como ela havia sido terrivelmente tratada depois que os outros descobriram que ela era uma bruxa. Roland estendeu a mão novamente, declarando sua descrença nesse absurdo e expressando sua confiança em Ana e suas habilidades. Algo se acendeu no olhar de Ana quando ela colocou a mão sobre a de Roland, prometendo ajudá-lo e aprender a controlar e dominar seus poderes. Dentro da cabana de madeira, o vapor encheu o ambiente enquanto Ana praticava o controle de suas habilidades. A cada fracasso, chamas irrompiam de seus pés, se expandindo e envolvendo todo o seu corpo. Repentinamente, em um acidente, Ana perdeu o controle do fogo, fazendo com que suas roupas fossem chamuscadas mais uma vez. Foi então que uma batida alta ressoou, seguida por Carter e o ministro correndo em direção à cabana, relatando a presença de bestas demoníacas, conforme descoberto por um esquadrão de patrulha. Todos, incluindo Ana, ficaram chocados e preocupados, mas Roland permaneceu perplexo, questionando o que eram as bestas demoníacas. A partir desse momento, o ministro será chamado pelo seu nome real, Barkov. Ele franziu a testa e informou Roland que o mês do demônio estava chegando em breve. O mês do demônio. Roland lutou para lembrar a frase, mas ainda estava confuso. Barkov explicou que o mês do demônio ocorre durante o inverno, após a primeira queda de neve, quando o sol fica fraco e tênue. Em seguida, os portões conectados ao inferno dentro da montanha se abrem. Infelizmente, a cidade da fronteira não tem a capacidade de se defender,
Portanto, os habitantes da cidade da fronteira devem migrar para a fortaleza mais próxima, que é a fortaleza de Xingu. Barkov também assegurou a Roland que sua segurança seria sempre priorizada. Roland perguntou a Barkov se ele já havia visto o portão do inferno antes, e Barkov respondeu que era impossível para uma pessoa comum vê-lo. A montanha longa G é impossível de escalar, e se aproximar da montanha também seria influenciado pela aura maligna, tornando as pessoas loucas e fazendo-as perder a consciência. A menos que... Barkov fez uma pausa, e Roland pediu a ele que continuasse. Barkov olhou para Ana e disse que a única exceção seria uma bruxa, pois apenas as bruxas poderiam ver o portão do inferno, uma vez que já estavam infectadas. Após ouvir o que Barkov disse, Roland não ficou satisfeito, mas continuou perguntando sobre as bestas demoníacas, pois esta era a primeira vez que Barkov estava na cidade da fronteira e ele nunca havia visto nenhuma besta demoníaca antes. Depois de obter as informações básicas, Roland começou a organizar seus pensamentos. Se os habitantes precisam migrar a cada ano, é impossível para a cidade crescer. Uma vez que a fortaleza de Xingu é capaz de se defender contra as bestas demoníacas, isso significa que as bestas podem ser derrotadas, pois não são invencíveis. Roland questionou por que não poderiam ser derrotadas na cidade da fronteira. Barkov começou a suar nervosamente e explicou que, ao contrário da fortaleza de Xingu, eles não tinham grandes muralhas ou tropas de elite lideradas pelo Duque Ryan. Roland entendeu que a cidade da fronteira foi construída neste local específico com um único propósito, em servir como um alarme para avisar a fortaleza. Se Roland quisesse desenvolver adequadamente a cidade da fronteira, ele precisaria criar raízes lá, ignorando todos os obstáculos, mas precisaria que as pessoas permanecessem lá. Ele ordenou a Barkov que reunisse todos os guardas locais, caçadores e agricultores. Roland acrescentou algumas condições, e eles deveriam ter vivido na cidade por mais de 5 anos, preferindo aqueles que haviam experimentado o mês do demônio ou lutado contra as bestas demoníacas antes. Depois de dar a ordem, Roland e Ana foram para o Jardim dos Fundos para desfrutar de sobremesas. Esta foi a primeira vez que Ana experimentou um bolo tão requintado. Enquanto ela saboreava o bolo cuidadosamente, Roland pediu a ela que contasse mais sobre o mês do demônio. Ana baixou a testa e explicou que a experiência de um camponês comum durante esse período aterrorizante. Pessoas como Ana e seu pai teriam que começar a migrar em direção à fortaleza, transportando sua colheita anual para trocar por comida e ouro. A duração do mês do demônio pode variar, às vezes durando até 4 meses, mas as autoridades na fortaleza disseram que sua colheita era suficiente para 3 meses de suprimentos devido à falta de comida e suprimentos. Ocorria muito bullying, em que a comida dos mais fracos seria tirada à força, e essas pessoas não conseguiam sobreviver. Ana começou a chorar ao lembrar disso. Roland percebeu o quão difícil tinha sido para ela, especialmente porque seu pai a protegia durante esse tempo. Roland prometeu a Ana que isso nunca aconteceria na cidade da fronteira novamente. Ele exigiu ver Barkov e trouxe 3 homens, 2 guardas e um caçador local. Os 2 guardas eram os capitães de patrulha encarregados do farol de fogo, que alertava a fortaleza vizinha sobre o ataque das bestas demoníacas. O caçador, um homem alto e musculoso com cabelos azuis e uma cicatriz no rosto, afirmou ter lutado contra as bestas demoníacas antes e ter matado 2 delas. Roland pediu que os 3 se apresentassem, e os guardas estavam nervosos, especialmente o mais jovem, que estava gaguejando ao falar. O mais velho pelo menos não gaguejou, mas estava claramente nervoso. O caçador, por outro lado, era confiante e se ajoelhou diante de Roland, afirmando que as bestas demoníacas não eram nada formidáveis e se gabou de ter matado 2 delas. Mesmo Roland ficou impressionado com a atitude confiante do caçador. Barkov apresentou o caçador, cujo nome era Axe,
e explicou que ele era tão alto por causa de um rumor que dizia que ele possuía o sangue dos gigantes Majin. Axe falou sobre as duas bestas demoníacas que matou, uma espécie de javali selvagem e uma espécie de lobo, que podiam ser identificadas por sua origem antes de serem infectadas pela aura maligna. Ele explicou que as espécies infectadas ganhavam características que as tornavam difíceis de lidar, mas não eram o verdadeiro problema. O verdadeiro problema eram as espécies mistas, que eram ferozes e inteligentes. Axe levantou a camisa e mostrou uma grande cicatriz que cobria um quarto de seu corpo, resultado de um encontro com uma dessas espécies mistas. Depois de obter todas as informações necessárias, Roland se levantou e disse a todos que tinha decidido ficar na cidade da fronteira. Carter e Barco ficaram chocados e tentaram dissuadi-lo, dizendo que era muito perigoso. No entanto, Roland propôs construir uma parede em 3 meses, e se não visse uma parede confiável até o final desse período, ele retornaria à fortaleza. Carter finalmente concordou e jurou proteger Roland. A história então muda para Baixava-Port no Castelo Grey, onde uma mulher chamada Garcia Wimbledon, filha do rei do Castelo Grey, está supervisionando sua frota. Ela é uma figura assertiva e inteligente que tem treinado e montado sua própria frota por anos, muito antes de o rei anunciar a provisão. Ela está vestida como uma pirata e parece determinada. Seus homens informam que a frota retornará em 3 dias. Garcia Wimbledon é a terceira filha do rei do Castelo Grey e tem sido treinada para liderar sua própria frota. Sua inteligência e previsão a tornam uma líder capaz, e ela conseguiu montar uma frota de elite. Assim terminamos o vídeo. Caso tenha gostado, deixe seu like e sua inscrição. Até a próxima!